Bom dia a todos, nossos queridos seguidores que nos assistem pelo portal Vencer agora, nesse momento. O nosso compromisso assumido a semana passada, de estar com vocês essa semana, 2 dias. A semana que passou foi toda ela denominada Semana da Retomada. E obtivemos grande sucesso. Muitas questões. Bom dia, doutor André. Bom dia, Mariana. Como está? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Tudo bem. Eu já estava fazendo aqui uma breve introdução, agradecendo a todos que estão conosco pela semana passada, que foi uma semana de sucesso, e continuando o nosso compromisso, que assumimos a semana passada, de pelo menos estar presente com o nosso público, com aqueles que nos seguem pelo Portal Vencer, pelo Grupo Vincere. Estamos hoje aqui e estaremos na quinta-feira para tratar de temas diferentes, não é isso? Mariana, se presente. Você está aqui pela primeira vez conosco nessa live. E vou passar para ti e depois começamos a entrar num tema que é um tema hoje que trata de dinheiro. Todo mundo muitos têm até vergonha em dizer dinheiro, ou eu gosto de dinheiro, ou é bom ter dinheiro. E são algumas dessas questões que nós queremos esclarecer. Por que tão poucas pessoas têm sucesso? Mas primeiro vou passar para ti e depois voltamos e continuamos. Tá certo, então. Mas primeiro, doutor André, o senhor consegue me escutar bem? Perfeitamente, estou lhe escutando bem. Então tá bom. Então não vou precisar colocar o fone aqui, não. Primeiramente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Mariana, eu sou assessora de comunicação aqui do Portal Vencer, do Grupo Vincere também. Sou jornalista e é a primeira vez que eu estou aparecendo aqui. Bom, gente, hoje na nossa live, que já está começando aí, né, às 11 horas, o tema é qual a sua relação com o dinheiro? Então, inicialmente, nós teríamos 2 convidados, que é o doutor André e também a doutora Cláudia. Só que, infelizmente, hoje ela não vai conseguir participar aqui conosco e vai ficar somente o doutor André aí para ficar respondendo as perguntas pertinentes aí sobre esse assunto. Bom, o doutor André de Souza Costa, ele é palestrante, é CEO do Grupo Vincere, empresário e comendador. E só que antes da gente começar aí com as perguntas aí que a gente vai ficar, eu vou ficar perguntando, né? E o doutor vai ficar aí respondendo para vocês. Eu só queria deixar uma coisa clara. Nós aqui do Portal Vencer, nós estamos tratando esses temas semelhantes a respeito de comportamentos, que envolve e também de... gente, desculpa. Esse tema que a gente está trazendo hoje, que é qual a sua relação com o dinheiro, ela surgiu depois de várias análises e nisso nós identificamos que seria importante falar sobre esse assunto que é o dinheiro. Então, desde já, a gente está pedindo aí a colaboração de vocês. Pega esse aviãozinho aí, ó, e já manda aí para os seus familiares, manda para os seus amigos, manda aí para os seus colegas de trabalho, para a gente estar espalhando aí a informação, né? Porque, como o doutor André, ele fala, a informação, o conhecimento tem que ser espalhado. Não adianta nada ficar só com a gente, né? Podemos começar com as perguntas, doutor? Podemos sim. De antemão, até só para completar,
O propósito do Portal Vencer é trazer aos nossos seguidores, aqueles que nos acompanham, situações como o próprio nome já fala. Nós temos que vencer na vida em tudo. Temos que ser felizes, já tratamos de saúde, a doutora Cláudia é um exemplo de superação, ela é um exemplo também de profissionalismo. Tratamos a semana passada também de informações técnicas diversas, tudo com o único objetivo de contribuir com aqueles que nos assistem com as dificuldades que são naturais a qualquer um, né? E esse tema ele é um tema polêmico, e nós vamos hoje tratar, não é de finanças, isso interfere na finança, mas é sobre a questão de dinheiro mesmo, né? Então, Mariana, podemos, para que a gente possa evoluir, pode ir adiante, vou passar para ti de novo. Tá bom, doutor. Tá. Antes de eu fazer a primeira pergunta, só mais um assunto que, como, né, nós já falamos aqui, o doutor André e eu, o Portal Vencer, ele trata, assim, desses assuntos, né, relacionados à saúde, relacionados ao comportamento. Então, se você tiver algum assunto aí para sugerir, se você queira aí que o doutor André trate de algum tema, alguma coisa aí, vocês podem estar mandando a sugestão por aqui, pelo direct mesmo, ou então enviar um comentário aqui agora, como vocês preferirem. De assuntos, né? Que aí essas ideias, são a partir dessas ideias que a gente traz as lives para vocês. Não é isso, doutor? Isso. Bom, tratamos das mais diversas áreas do Grupo Vincere também, como foi a semana passada, né? Que nós vamos programar para cada primeira semana do mês fazer uma semana completa de continuando a semana da retomada. Então, também para o próximo mês e para agora, os temas podem ser sugeridos e para nós é importante. Nós fazemos isso para aqueles que estão nos assistindo, que estão conosco. Nós não fazemos para nós. Então, é fundamental que isso não venha imposto ou decidido por nós somente. Então, interajam conosco pelo direct, pelo Portal Vencer, ou mesmo pelo Grupo Vincere, tanto faz. E a Mariana vai com cautela, com cuidado, vai selecionando, e nós vamos... Esse tema de hoje aconteceu dessa forma, tá? Muitas pessoas e até clientes questionando a parte comportamental de como tratar o dinheiro. Então, a partir de então que nós decidimos tratar esse tema hoje. Isso. E vamos dividir e o ao longo conhecimento. aí das... Vamos. E ao longo aí das respostas, né, que o doutor André for esclarecendo aí para nós, vocês também podem estar mandando perguntas sobre esse tema, né? Sempre aparece assim, né? Alguma dúvida, alguma questão, ou até mesmo um comentário que a gente queira fazer ao longo da live aí. O comentário está aberto para todo mundo participar aqui conosco, certo? Então vamos lá, doutor, para a nossa primeira pergunta. Qual o significado do dinheiro? Essa questão do significado do dinheiro, para nós, nós somos apaixonados, apesar de formações diversas que temos, formal, mas nós somos um apaixonado pelo estudo da ciência comportamental. Então, se falar de dinheiro, o dinheiro como um material, ele é apenas uma moeda de troca. O dinheiro em si, ele não tem um significado tão importante se ele não tiver todo o embasamento do que, na verdade, é ter dinheiro.
porque nós não podemos confundir o dinheiro, a espécie, o saldo bancário, a cédula, com o conceito do que é ter dinheiro e do que é ter uma mente preparada para ter o dinheiro. Porque nós começamos a estudar desde muito novo e vamos para a escola, nos alfabetizamos, vamos para a universidade, vamos para todos os cursos que vamos, a não ser que seja um curso específico nessa área, mas ninguém fala muito claramente sobre dinheiro. O dinheiro em si, ele nada mais é do que uma contrapartida de algo que você faz. No passado, nós tínhamos escambo, não tínhamos moeda. Então, você pegava um produto, trocava e recebia outro, de valor semelhante ou não. Mas o que nós estamos querendo tratar aqui é a essência do dinheiro, ou seja, a consciência de prosperidade na vida de cada um de nós. Por quê? Nós, desde muito novos, como falei, nós não somos ensinados no nosso educação formal de escola, de universidade, de tudo isso, nós não somos ensinados nem pelos nossos pais, nem pelos nossos avós a conversar sobre dinheiro, a conversar sobre como ganhar dinheiro, o que é o dinheiro, o que significa o dinheiro. Nós apenas escutamos muito que o dinheiro não é tudo na vida, que o dinheiro traz problemas, que o dinheiro tem situações tão radicais que ter dinheiro é pecado. Não, e nós estamos aqui hoje com um propósito de desmistificar toda essa questão, porque eu vou tentar, eu nunca fiz isso numa live, vou tentar aqui só para ficar atrás de mim fazer um desenho, que eu não sou bom de desenho, mas vocês me permitam um minutinho. Porque o Dr. Truman, um grande... levanta um pouco o celular. Um grande estudioso da psicanálise, ele definiu o nosso corpo mais ou menos dessa maneira. Eu sou ruim de desenho mesmo. Tá ok, doutor, que tá bem nítido aqui para nós. Tá? O que seria isso aqui? E isso aqui é científico e é proposital. A nossa mente, isso aqui é a nossa mente. Ela é muito maior do que o nosso corpo. Então, isso aqui seria o nosso corpo. E aqui ele dividiu a nossa mente na nossa mente consciente e aqui mente subconsciente. E eu vou deixar esse desenho aqui, vou voltar para vocês e vou estar sempre mencionando a ele um pouquinho, porque nós somos formados de uma massa de carne, de energia, mas nós temos um corpo, mas nós temos um espírito, nós temos uma alma. Então, nós temos uma ligação direta aqui com uma inteligência infinita, alguém que rege tudo na vida, que para nós é Deus. Cada um, não estou falando da religião, mas cada um é um ser criador. E esse ser criador, ele tem recursos infinitos
em abundância. Então, eu só apenas fiz isso para que se nós entremos um pouquinho num paradigma muito forte. Por quê? O que é a nossa mente subconsciente? É onde está armazenado todos os paradigmas. Eu vou fazer isso aqui de vermelho. Paradigmas. Agora eu vou me sentar e vou explicar um pouquinho mais, porque eu prefiro olhar no olho do nosso ouvinte e vou deixar esse desenho lá atrás. Por que eu fiz questão de fazer isso? A nossa mente, ela é dividida na mente consciente e na mente subconsciente. A nossa mente consciente, ela é a mente racional. É aquilo que nós pensamos de fato, é aquilo que nós vemos, ela está diretamente ligada aos 5 sentidos. Nosso, que é visão, audição, paladar, olfato, tato. E a nossa mente subconsciente, ela é como um jardim fértil. Ela é como uma terra fértil. Quando nós nascemos, essa terra está sem uma semente plantada. Só que é através da mente subconsciente que vem todas as ações e tudo que reflete em nós, no meio externo, que nós denominamos que é o nosso corpo. E hoje, infelizmente, isso não é ensinado desde novo. Bom seria que desde pequeno nós pudéssemos aprender isso, porque a nossa mente subconsciente, toda a nossa reação, toda a nossa ansiedade, vou citar exemplos, a mente subconsciente ela está ligada aos sentidos superiores, que é a nossa imaginação, que é a nossa criação, mas também pode ser negativo, que são as ansiedades, que são as depressões. Como eu falei desde o início, ela é uma terra fértil. O que a nossa mente consciente escutar e deixar ser plantada, deixar descer ao subconsciente, e ali for plantado, ali vai brotar, seja bom ou seja ruim. Então, nós nascemos, conceitualmente, eu acho, Mariana, eu até já respondi a primeira pergunta tua, é que eu já estou entrando na parte um pouco mais, não sei qual seria a tua segunda pergunta, se tem a ver com o que eu estou falando, para que a gente possa, ou não. Tem a ver sim, doutor. Que a segunda pergunta é como a mente das pessoas funciona a respeito desse tema. Pronto, então nós já estamos entrando na segunda pergunta. O que nós ouvimos desde criança, quando nós nascemos? E nós ouvimos de forma repetida e de pessoas muito próximas. Nós ouvimos dos nossos avós, não que eles estejam errados, não. É a forma que eles também aprenderam. Então, eles dizem, eu lembro isso quando eu era criança, se contente, meu filho, com o que Deus está dando para você. Mas, gente, Deus, Ele quer o melhor. O grande limitador da abundância, da prosperidade, não é Deus. Deus, ele não é punitivo. Deus, ele quer que todos sejam prósperos. O problema, a questão está no entendimento do que é o dinheiro e do que o dinheiro pode fazer ou deixar de fazer. Como tudo na vida. Todo conhecimento, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, Deus, que é amor, o que ele fala, em tese, na verdade?
é que nós não podemos ter o dinheiro acima das pessoas. Nós devemos amar as pessoas e ter o dinheiro como um servo e não o contrário, como muitas vezes está acontecendo. Então, nesse momento, é que há um grande equívoco do que é, na verdade, da mente das pessoas. E aí nós crescemos com isso. Nós crescemos muitas vezes com medo de ter dinheiro. Se isso é certo, se isso é errado. Eu tenho certeza que poucos do que nos ouvem nesse momento já sentou numa roda de amigos, ou já sentou com pai, com mãe, para tratar temas específicos dessa ordem. A pessoa fica com vergonha. Quando a pessoa está ganhando muito dinheiro por mérito, por esforço, por disciplina, todo mundo que está ao lado já olha diferente. Todo mundo já pensa o que é ruim. Gente, o dinheiro, ele vindo de um trabalho correto, ele estando de acordo com as leis naturais do universal. O nosso mundo é outra questão que é fundamental ser entendida. O mundo ele é regido por leis. E nós temos um Criador que é o maestro de tudo isso. E se nós conhecermos as leis, a lei do retorno, por exemplo, é uma lei fundamental, porque aquilo que de bom eu fizer, eu receberei de bom. Mas aquilo que também de mal eu fizer, uma hora o mal chegará até mim. Então, nós temos que estar, é como um rio correndo numa direção. Se nós estivermos nadando a favor do rio, você pode ter certeza que você alcançará, se o seu propósito for justo, se o teu trabalho for justo, se o teu coração for limpo e o seu projeto for bom, o dinheiro ele é essencial e ele virá. E muitos dizem, eu até vou citar um caso que poderia, Mariana, rapidamente. Sim. Por que que isso é criado? Isso não é de agora, isso tem séculos e séculos. Em 1923, houve uma reunião nos Estados Unidos, onde ali estavam os 8 homens, entre empresários, entre pessoas ligadas à Bolsa de Valores. Os 8 homens somados, eles detinham mais de 50% do capital da economia americana naquela época. E passados 25 anos, depois dessa reunião, 3 tinham se suicidado e os demais nenhum tinham dinheiro. E a sociedade logo atribui que foi o dinheiro que os levou a um fracasso. Não. Foi a forma de conduzir, talvez, o seu dinheiro, porque ele não tinha uma mentalidade próspera. Nós estamos falando aqui que o dinheiro ele é fundamental, desde que seja, como qualquer ferramenta, utilizada da forma adequada. Então, o nosso maior objetivo desse encontro aqui hoje, e que seja dividido isso, porque eu tenho certeza que todos nós ouvimos isso, tá? E isso ficou gravado, por isso que eu fiz a questão de desenho, ficou gravado desde a nossa infância no nosso subconsciente. Então, a nossa reação, tudo que é externado, ele vem através do subconsciente, do que lá está gravado. E os paradigmas que acabei escrevendo ali, nada mais são do que exatamente isso, os programas, aquilo que foi de fato gravado no nosso subconsciente.
Então, nós crescemos ouvindo isso, que dinheiro traz problema, que dinheiro traz separação, que dinheiro traz briga, que dinheiro não é bom, que dinheiro... Não, gente, nós temos que parar com isso. O dinheiro é essencial, o dinheiro ele é fundamental para que cada um de nós possamos ter uma vida digna. A dignidade do homem, quando eu falo homem é o ser humano, homem e mulher, ela é fundamental. Você não consegue evoluir o seu conhecimento se não tiver condição. Você não consegue prosperar. E muitos estão invertendo. Estão dando foco na pobreza, ou seja, na falta de dinheiro. E muitos pesquisadores, psiquiatras, muitos estudiosos da ciência comportamental, eles afirmam categoricamente que a pobreza, a palavra é forte, mas ela chega a ser uma doença, porque ela vai se disseminando, que é muito mais fácil disseminar aquilo que é comum, que todo mundo ouve, do que aquilo que é mais difícil. Então, o nosso propósito é quebrar esse paradigma para que nós possamos ajudar essas pessoas que têm isso na mente. Porque o maior legado que nós podemos deixar, é ajudar alguém a sair da situação que ela se encontra, de uma situação de pobreza, de uma situação de estagnação, paralisada, sem saber para onde ir. Não é tão somente o assistencialismo. Muitas vezes é necessário um assistencialismo emergencial, mas que seja temporário, mas que nós possamos crescer e que nós possamos mudar as estatísticas, inverter, que 5% tem dinheiro e 95% não tem. Então, esse é o nosso propósito de estar discutindo esse tema. Ah, Mariana, o que você tem mais na pauta que foram perguntas feitas para que nós possamos... Sim, doutor, a gente tem... Pode falar. Sim, estou escutando. Sim. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Vamos para a terceira. Que é bem assim, por que algumas pessoas ganham dinheiro e outras não? Isso aí todo mundo conhece, né, doutor? É uma pessoa, até o exemplo ali da faculdade mesmo, né? Nós podemos citar que o pessoal ali da sua turma, todo mundo se formou. Mas por que alguns ganham dinheiro e outros não? Ou então um médico que tem doutorado e outro médico que também tem. Por que um ganha o dinheiro e o outro não? Essa é uma das perguntas, assim, esse é uma das questões mais diferenciadas que nós temos. E aí justifica porque a riqueza do mundo está concentrada em 5% da população. Exatamente pelo que nós estamos falando. São os paradigmas que foram implantados, os costumes, para ficar uma linguagem mais fácil, paradigmas são costumes, são hábitos, crenças que foram colocadas na nossa mente desde criança, que dinheiro não faz bem. E entendam uma coisa, aquele que nos escuta nesse momento. Se você entender, se você tiver na sua mente, isso é que nem... Vamos fazer uma analogia com casamento. Se você olhar, no meu caso, se eu tivesse olhado para minha esposa e imaginasse que tudo nela é ruim, eu jamais teria casado com ela e nem a teria atraído para mim. Então, da mesma maneira, é o dinheiro. Se você, naturalmente, no seu subconsciente, você diz que o dinheiro não é bom, você diz para você mesmo.
inconscientemente, você diz que ele traz problema, naturalmente o dinheiro vai se afastar de você. Porque isso está diretamente relacionado ao que nós falamos das leis universais e a questão das frequências. Nós somos energia e nós temos que vibrar na mesma frequência. As pessoas que têm dinheiro, elas não têm vergonha de falar. Vamos pegar aqui uma pessoa que já foi criada tratando do tema, alguém que já foi, que tem dinheiro, ou alguém que não foi criada, mas depois estudou, que é possível, isso tudo é possível mudar, né? Através de cursos, através de muito treinamento, muita decisão, muita disciplina e muito foco. As pessoas que têm muito dinheiro, muitas pessoas dizem assim, aquela pessoa não tem vergonha de falar em dinheiro porque ela tem muito dinheiro. Mas não é assim que funciona. Na verdade, ela só conseguiu adquirir muito dinheiro porque ela nunca teve vergonha de falar sobre dinheiro e nunca teve vergonha de criar mecanismos científicos através de estudos, de cursos, de estudo das leis, para atrair o dinheiro para si. Então, hoje ela tem, mas ela não teve em algum momento da vida. E hoje, quem olha alguém que não tem e olha alguém que tem, diz, não, para ele é muito fácil falar de dinheiro porque ele tem muito. Não, isso não é dessa maneira. Na verdade, ele conquistou muito porque ele nunca teve vergonha de tratar o dinheiro da forma correta e de estudar sobre isso, de buscar as ferramentas adequadas para ter. Isso justifica porque profissionais com o mesmo nível de educação formal, como você falou, 2 médicos, 2 advogados, 2 engenheiros, com o mesmo nível de educação formal, ou 2 que não tiveram nenhuma educação formal, e um tem grande sucesso financeiro e outro não tem grande sucesso financeiro. Porque ele, ao longo da sua vida, primeiro, ele tomou uma decisão. Porque muitas vezes nós passamos a vida vivendo a vida que não é nossa. Então eu pergunto para você que está nos escutando e nos acompanhando e nos assistindo, a vida que você leva hoje é a vida que você escolheu? É a vida que você quer viver? Você ganha o que quer ganhar? Você faz aquilo que você deseja fazer? Ou você vive a vida de alguém? Não de alguém que te queria mal, mas alguém que naquele momento entendia ser certo te ensinar a viver desta maneira. E criou hábitos. Eu conto sempre aquela história também desses hábitos que não tem relacionado ao dinheiro, mas só para que não fique só no dinheiro, que é a questão de um pernil de porco. Isso está na literatura. Né? Que um casal de jovens recém-casado, o marido estava curioso porque a esposa, quando ia assar um pernil de porco, ela cortava a parte do osso no final e cortava uma parte na ponta. Cortava e botava para assar. E o marido perguntou dela aquilo, por que ela fazia aquilo, e ela disse, porque minha mãe fazia. E você não sabe por que sua mãe fazia? Não. Foram atrás da mãe. Mãe, por que a senhora corta o pernil dessa maneira e dessa maneira para assar? Ela disse, porque sua avó fazia, minha mãe fazia assim. E eu entendo que essa é a forma certa. E
A avó ainda era viva. E foram até a avó. E foram perguntar dela. Por que a senhora corta dessa maneira o pernil de porco para assar? Ela disse, minha filha, na minha época, nós não tínhamos forno grande. O pernil não cabia no fogão, no fogão a lenha ou aonde ela assava o porco. Então, nós tínhamos que cortar. Então, isso veio de geração em geração, um hábito A tradição da família. Que não é nem uma tradição, é um hábito porque era necessário naquela época. Então, é dessa maneira que os hábitos e os paradigmas são criados na nossa mente. E isso está no nosso subconsciente muito forte. E sobre o dinheiro, é a mesma coisa. Outra questão muito importante sobre o dinheiro é o medo de perder o dinheiro. Alguém que tem ou que já conseguiu alguma coisa, se essa pessoa tiver um medo, eu não estou dizendo que nós devemos gastar dinheiro à toa. Não. Nós temos que ter um planejamento. Mas o medo, ele é uma ferramenta poderosa de forma negativa. Isso até trazendo lá na Bíblia, vamos dizer assim, que é um livro que todo mundo já lê. Lá tem tudo que eu temi me sobreveio. Então, se você tiver medo, o dinheiro ele tem que circular de forma racional, mas ele tem que circular, e você vai sempre abençoando outros e aquilo volta para você. Vai abençoando e vai circulando. Porque tudo que a gente teme acontece. E tudo que nós buscamos com convicção e com a decisão certa, acontece também. Aí merece um caso rapidamente, também está na literatura, desse temor. Era um senhor de idade, um mendigo de rua, catador de latas, de latinhas. E ele passou 50 anos da vida dele fazendo aquilo e vivendo daquela maneira. Todo dia ele ia catar latas e passou a vida vivendo. Não teve família, não construiu família, não teve nada. E um dia ele morreu. Isso já tem 150 anos, essa história. E aí, não tem parente, vai lá, né, as autoridades policiais, e foram ver o barraquinho que ele morava, foram ver as coisas. E quando, de repente, encontraram $100 mil, ele 100 mil dólares há 150 anos atrás era muito dinheiro. Ele passou a vida inteira juntando, fazendo aquele trabalho e conseguiu juntar 100 mil dólares. Mas qual é o de ruim nisso? O medo que ele tinha de perder o paralisou e ele continuou a vida toda vivendo como mendigo, quando ele poderia ter pensado. Então, o nosso papel é esse. É levar a você que imagina que não tem condição de fazer, porque o dinheiro é pouco para fazer, não pense nesse momento que você não tem. Porque se você só tiver com a mente focada na pobreza, ou, não vamos falar num termo tão forte na pobreza, mas na escassez, que está faltando, não dá, a sua mente, o seu subconsciente só vai trabalhar para não dar. Então não pense hoje você, se o seu saldo estiver negativo, se você estiver devendo, não adianta eu ficar com a minha mente focada ali. Eu tenho que buscar ferramentas, não que eu vou esquecer e vou deixar de pagar alguém, não. Mas eu tenho que buscar ferramentas científicas e técnicas. Nós temos muitos cursos
nessa área, que é maravilhoso, palestras, e para que nós possamos disciplinar a nossa mente e buscar as ferramentas adequadas para que nós possamos ganhar dinheiro. E aí sim nós vamos conseguir pagar o que devemos e vamos conseguir viver dignamente. Então nós não podemos viver... você vê, Mariana, que é muito mais fácil juntar pessoas para contar coisas ruins do que para contar coisas boas. Se você junta uma mesa de amigos e você disser: eu estou bem, eu estou feliz, eu sou bem casada, eu estou bem financeiramente, eu estou crescendo, rapidinho um começa a ficar triste, outro começa a ficar triste, outro começa a ficar triste, no lugar dele vibrar de felicidade, porque se ele vibrar na frequência de quem está bem, ele vai atrair aquilo de bom para ele também. Só que ele prefere tentar te levar, se estou te usando como exemplo, para a frequência dele, lá para baixo, ou nos levar. É por isso que as pessoas bem-sucedidas, muitas vezes, elas são taxadas como antipáticas, até, mas elas não são, elas são as pessoas mais acessíveis. Mas é que elas fogem das mentes que podem contaminar aquela mente que ele levou anos para construir, de prosperidade. Aquelas pessoas que vão chegar somente para falar de problema, de tristeza, que não dá, que a vida está difícil. Então ele cria o seu grupo isolado, que nós chamamos até de mastermind, com pessoas que pensam igual. Porque as pessoas que pensam da mesma forma, elas vão vibrar na mesma intensidade, vão estar na mesma frequência e elas vão se ajudar. Aquilo será multiplicado. Então, nossa sugestão, nós, se tivermos hoje, nós que treinamos a nossa mente para ter uma boa frequência, para viver numa boa vibração, nós temos um papel social. De onde nós entrarmos, nós temos que ser, trazendo para o lado espiritual, temos que ser luz. Nós temos que pegar aqueles que estão vibrando baixo, numa frequência baixa, e buscar elevá-los. Mas para isso nós temos que estar preparados. Senão nós vamos acabar vindo para a frequência baixa dele. E isso vai acabar trazendo todo mundo para um nível mais baixo. E a você que entende que não está vibrando bem, não tenha vergonha. Busque pessoas que estão em vibração acima. Busque estar com pessoas, não tenha vergonha. As pessoas que têm condição, que já vieram, a maioria veio do nada. Então elas sabem quão difícil é crescer. E elas, a sua essência é simples. Elas continuam com os mesmos hábitos de comer aquilo que gostavam de comer, de viver da forma que gostavam de viver. Elas só se separam um pouquinho para não ser contaminadas, a sua mente não ser contaminada com isso, como já falei. Eu vou te deixar, acho que deve ter mais alguma pergunta, para que depois a gente faça uma... Pode falar, Mariana. Você tem mais alguma que veio direto de... Bom, doutor, nós estamos chegando aí aos 40 minutos da nossa live com o tema qual é a sua relação com o dinheiro. E eu queria saber, doutor, se tem mais algum tópico sobre esse assunto que o senhor acha importante estar falando aí para o pessoal. Sim, nós falamos das dificuldades que nós encontramos, como nós somos criados,
como essa parte negativa entra na nossa mente e vai para o nosso subconsciente. Mas aí aquele que está nos assistindo está se perguntando, e tem jeito? Como é que eu faço para mudar? E nós podemos te garantir, não importa a idade que você esteja, não importa a condição que você esteja hoje financeira, não importa a condição, que eu diria, de conhecimento que você tem, seja ele formal ou não, não importa. Nós te garantimos que é possível você mudar de vida. É fácil? Não é fácil. Porque nós vamos mudar uma programação mental que nós já adquirimos desde a nossa infância. Então você imagina, quem tem 30 anos, está 30 anos vivendo uma programação e vai decidir mudar. Ok. Quem tem 40, quem tem 50. Eu nunca esqueço, eu lendo na verdade, eu estava participando de um seminário fora sobre esse tema. E todos adultos, todos profissionais, era voltado a líderes, a profissionais. E chega uma mãe trazendo um filho de 20 anos de idade para assistir. E ela deu um depoimento, ela disse, eu criei um programa na mente do meu filho, e depois que eu comecei a estudar, eu vi que o programa que eu criei na mente dele está errado. Dessa forma, ele não vai ser bem-sucedido na vida. Então a mãe teve logo essa consciência e trouxe o filho aos 20 anos. Ou seja, ela assumiu, não, eu errei, porque eu estou há 1 ano estudando, 2 anos estudando, fazendo seminários, seguindo seminários, e eu estou vendo que tudo que eu ouço e que estou aprendendo é totalmente o contrário do que eu ensinei para o meu filho. Então, para que ele não passe o que eu estou passando, eu vou logo trazê-lo, aos 20 anos de idade, com o seguinte conselho: meu filho, esqueça tudo que eu lhe ensinei sobre dinheiro e venha participar do que eu estou participando. É natural que aos 20 anos a reprogramação mental dele será mais rápida. Ou não, porque isso não depende da idade, como eu já falei, vai depender de disciplina e foco. Porque o hábito... Aí, no caso, doutor, é pensar, planejar e executar, né? Porque o povo que fica pensando demais não sai de onde está, né? Não tem jeito. Eu vou aproveitar esse teu gancho e dizer o seguinte. Quem nos assiste hoje e quem está nos assistindo, nunca você encontrará uma situação ideal para começar a mudar. O momento de mudar, ele é agora, é hoje. Quem está nos assistindo seria agora. Tome a sua decisão agora. Eu vou mudar. Não importa. Vamos falar da Amazon. Você viu como a Amazon começou? Ele tinha um computadorzinho numa garagem. A Apple também. Ele não esperou ter uma grande equipe, ele não esperou, não. Ele começou com os recursos que tinha. Eu também fiz dessa maneira. Comecei como que tinha. Muitos do nosso grupo estão conosco também. Começaram com aquilo que tinha. Então, você esperar um momento ideal, esperar eu ter dinheiro, esperar eu ter alguma situação ideal para eu começar, isso nada mais é do que
procrastinação. A procrastinação, ela é o oposto de uma decisão. Isso é uma desculpa porque a mudança dói. E a mudança ela só ocorre com muita disciplina e com repetição. Eu tenho que fazer isso diariamente. Agora, você não precisa começar com metas intangíveis. Vamos usar o exemplo de perder peso. Eu não preciso dizer que vou perder 10 quilos esse mês, porque você não alcançará e, naturalmente, o teu subconsciente vai entender que você não cumpriu suas metas e ele vai criar uma sabotagem natural em você. Então, comece hoje. A decisão ela tem que ser tomada hoje. Agora. Não tem e nunca terá o momento ideal. O momento que você terá recursos em abundância. Você só os terá se você tomar a decisão de mudar. E você vai passar uma jornada. E nunca esquecer o conhecimento. Não importa, seja ele o formal, ou seja ele o específico, técnico, sobre aquilo que você decidiu fazer na vida. Você tem que ser o melhor. E a mudança, porque nós falamos como os problemas são criados, como os bloqueios são criados. Mas a mudança, a solução, ela é criada basicamente da mesma maneira, só que no sentido inverso. Os hábitos foram implantados em nós desde o nosso nascimento. Nós já temos a questão de DNA, ou seja, nós já somos metade do pai e metade da mãe. Nós já temos uma herança genética, natural. E depois nós vamos adquirir a herança comportamental. E ao longo de anos, até que nós tomemos uma decisão, não, eu não quero, não que meu pai não era bom. Eu vou usar o meu exemplo para não criticar ninguém. Aos 15 anos de idade, eu sabia o que eu não queria. Eu ainda não sabia o que queria fazer. Mas eu sabia que eu não queria seguir a forma que meu pai e minha mãe seguiam. Estudar, passar num concurso público e viver uma vida boa, é uma vida boa, porque eles conseguiram passar em concursos públicos bons. Mas é boa para ele, porque era aquilo que ele almejava. Mas essa não era a vida que eu queria para mim. Eu tenho um irmão que decidiu seguir essa mesma linha. Se a decisão que ele tomou, eu nunca conversei com ele, é ou não boa, ou ele seguiu por uma sequência, porque veio de pai e de avô, eu não sei. Mas eu sabia que eu não queria isso. E eu tinha que tomar uma atitude em algum momento para fazer diferente. E isso, de certa maneira, escandalizou também. E aí você que nos assiste, não tenha vergonha de ser diferente. Qualquer caminho que você seguir, isso nós já falamos aqui, sempre terá alguém para falar que você está errado. Os mais bem-sucedidos sempre são chamados de loucos até. Mas que sejamos loucos e apaixonados por aquilo que nós queremos fazer. Nós viemos com uma missão na Terra. E nós temos que fazer com o amor. E ganhar dinheiro é bom, desde que nós utilizemos e usufruímos de forma correta. Nós temos que ter a mente próspera. Essa é a grande diferença de tão somente ter dinheiro. Eu não estou falando de ali jogar na Mega Sena e ganhar 20 milhões. Porque, estatisticamente, 80% de quem ganhou prêmios assim perderam depois de tantos anos. Como a história que eu contei. Porque eles não tinham a mente preparada
a mente próspera para ter dinheiro. Quem tem prosperidade, quem é próspero, quem tem a mente próspera já, é uma pessoa simples. Ela é uma pessoa que vive bem, mas ela não é arrogante. Ela não esbanja, porque ela sabe o quanto aquilo foi difícil para ela. E eu convido você a mudar. Mude hoje. Tome a decisão. Se o seu computador não é o melhor, não importa. Comece com ele. Se o seu celular não é um iPhone de última geração, não importa. Comece com o que você tem. E assim você terá a condição e alcançará o conhecimento da prosperidade. Nós estamos falando de dinheiro no aspecto de prosperidade, do dinheiro saudável, do dinheiro que vem. E um exercício que eu vou deixar. Você que decide mudar hoje, já se enxergue tomando posse do dinheiro, tomando posse da prosperidade. Você tem que dizer no momento presente: eu sou próspero, eu tenho dinheiro. Você pode estar com a conta no banco devedora, mas diga: eu tenho a mente próspera, eu tenho dinheiro, porque o meu Deus, ele é próspero. E se eu fizer tudo o que eu tiver que fazer, ele fará a parte dele por mim. E eu alcançarei o meu objetivo. Tanto que a literatura, várias falam, eu a minha parte, Deus a parte dele, ou o Criador a parte dele. Ou seja, terão coisas que nós somos limitados. Mas tenho certeza, se nós fizermos tudo o que tiver ao nosso alcance, e aquilo que está ao nosso alcance é a mudança em nós mesmos. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar cada um de nós. E a reflexão é: olhe para dentro de nós. A mudança, ela vem de dentro para fora. Não adianta ser de fora para dentro. Eu não consigo mudar ninguém se eu não mudar a mim primeiramente. Eu tenho que ser exemplo para que o mundo possa ser Exatamente. melhor. A questão da mudança, né? Ela parte de nós mesmos primeiro, né? Tem até aquela frase famosa que fala assim: se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama, né? Exatamente. Isso você não tem noção do quanto isso para o nosso subconsciente. Isso, o arrumar a cama, ele é um ato de disciplina. Você sabe que arrumar a cama, o subconsciente entende que você cumpriu uma meta logo cedo. Se ele entende isso, ele vai te reprogramar para que você possa cumprir todas as metas que você tem ao longo do dia. Então, realmente, outra questão fundamental é a gratidão para a gente encerrar. Nós temos que ser gratos. Nós não podemos ser vítimas. Nós temos que pensar. Nós temos que buscar conhecimento. As pessoas estão perdidas porque elas não estão buscando pensar. Elas estão buscando não informações. Elas estão buscando, perdão da palavra, lixo que estão disponíveis, revestidos de informação e que só contamina a nossa mente. Então, que busquemos informações com qualidade, que busquemos qualificação e que nós possamos adquirir esse desejo. O universo, ele tem para todos, eu já falei isso em outras vezes. O dinheiro, ele é abundante, ele vem do Criador, ele é dono de tudo. Todos podem ter dinheiro. Não diga que porque o outro tem, eu não posso ter. E nem deseje muito menos que o outro deixe de ter. Porque aí é a lei do retorno. Se você desejar o mal a alguém, ele vai vir também para você. Então, que nós possamos, a partir de agora, já encerrando,
ter uma mente próspera e positiva, querer o bem do próximo, querer que o próximo seja próspero e fazer por onde? Cientificamente, nunca ninguém ganhou dinheiro na vida sem antes contribuir para que o próximo ganhe. Isso é a lei. Isso, Deus é perfeito. Ele quer saber se nós temos o coração bom para ajudar alguém a ficar rico, a ficar milionário. A partir de então, se você fez isso com todo o teu amor e dedicação, ele vai te compensar de alguma maneira. E muitas vezes o retorno, a compensação, não vem de quem você ajudou. É por isso que as pessoas ficam ali paradas, esperando. Não, não pare, continue, porque ela vem por onde você não espera. E quando ela vier, você tem que estar preparado. Então se prepara, esteja de braços abertos para receber aquilo que Deus quer te dar, aquilo que Deus quer te entregar. Mas nós temos que estar preparados para que não usemos essa ferramenta, que é uma bênção, para utilizar de forma errada e prejudicar alguém. Então, essa é a nossa mensagem. É contribuir para tirar alguém de onde ele está e trazer para um nível melhor. Nível de prosperidade, nível de conhecimento, nível de felicidade, nível de alegria. Casal, esposo. É possível e é maravilhoso. Isso eu falo todo dia em casa para minha esposa. Crescer juntos, financeiramente, através do conhecimento. Deem as mãos, porque a união, tem o ditado, faz a força. A divisão destrói. Você, esposo, ajude a sua esposa a crescer. E você, esposa, ajude seu esposo a crescer. Ajude seus filhos. Seus filhos, você tem condição de ajudar os pais. Com uma palavra, com um abraço. Não é dando dinheiro só. É dando aquilo que você tem de melhor. É se doar. Tenha certeza que dessa maneira você receberá tudo aquilo que você deseja. Agora, esteja preparado. Esteja preparado. Essa é a mensagem. É isso aí. É isso aí, pessoal. O fone meu. Estamos encerrando. Aí, tá um Consegue? pouco ruim o áudio aí, doutor. Tá um pouco ruim. Pode falar aí. E agora? Melhorou ou não? Melhorou. Tá ótimo. Então, vamos encerrando, que o nosso público já está conosco há 1 hora. Em nome, eu me despeço, vou me despedir em nome do Portal Vencer, do Grupo Vincere. Agradeço a todos. Contem conosco, mandem aquilo que vocês desejam. E no momento certo, quando você achar que estiver no teu momento, eu espero que você decida hoje, nós podemos te ajudar de alguma maneira. Até a próxima. Isso. E obrigado. Mariana, alguma consideração? Pessoal, a gente já está encerrando aqui a live, né? E daqui a alguns minutos, essa live vai estar aí no nosso Instagram, do Portal VC, e vocês vão poder assistir novamente. Se você chegou atrasado, ela vai estar toda disponível aí. E, doutor André, vamos passar uma missão para esse povo que estava acompanhando a gente? Vamos! Essa é a primeira. Que é a de compartilhar essa live para os amigos, para os colegas. Façam isso. Sejamos proativos. Essa é a lei, também tem a lei do retorno, é chamada lei da semeadura também. Plante isso. Mande para o seu amigo. Mande para alguém que está próximo e que você sabe que precisa. Mesmo que você está precisando mais do que ele, mas mande para ele, porque isso voltará para você. Essa é a primeira decisão. Vamos crescer juntos. Tem espaço. Muito obrigado a todos.
Então, pessoal, essa foi a nossa primeira live aí da semana, né? Qual é a sua relação com o dinheiro? E continue nos acompanhando que vamos trazer mais temas para vocês, mais lives. Então, me despeço aqui também, doutor André, obrigada aí pela participação do senhor e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.